Salve, salve, amigos internautas. Essa é a nossa quarta tentativa de gravação. Por quê? É difícil falar de crime com todos os senões, todas as censuras veladas que as redes sociais impõem e que pode derrubar o nosso vídeo, até os canais amigos que nos divulgam. Mas nós estamos aqui para falar do atentado que ceifou a vida do ativista cristão e pacifista, um debatedor, Charles Kirk. Quem era o Charles Kirk? Charles Kirk era um intelectual, tem muita gente comparando ele com Nicholas. Tem duas diferenças. Ele tem algumas coisas em comum. Ele era articulado, que nem o Nicholas Ferreira, deputado aqui do Brasil, de Minas Gerais. Ele tinha milhões de seguidores, como o Nicholas. Mas ele não tinha cargo político, o Nicholas tem. E ele era menos, vamos dizer assim, agressivo como o Nicholas. Até porque o Nicholas, ele tem que defender um partido, tal, fazer oposição ao governo. O Charles Kirk não tinha essa missão. Ele apoiou o Trump sem necessariamente atacar os adversários do Trump. E ele foi fundamental, especialmente para captar eleitores jovens, universitários, que vocês sabem como no Brasil a imensa maioria de professores e estudantes universitários simpatizam com a esquerda. Aliás, essa semana no Brasil tivemos outra situação vexatória. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Dr. Chiquini, e um vereador de Curitiba foram convidados a palestrar na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Chegando lá, eles foram cercados, não por estudantes, mas por manifestantes profissionais, sabe aqueles cara de 40, 50 anos que ganha pão com mortadela? Então, tinha uns 40 lá tentando agredi-los, lógico, alguns estudantes radicais no meio também, mas tinha muita gente que não era estudante, as imagens mostram. Eles e alguns professores tiveram que se trancar na sala dos professores para não ser agredidos, linchados, sei lá. E depois, mais vexatoriamente, a reitoria da Universidade Federal do Paraná fez um comunicado falando que não, nós convidamos eles para a palestra, mas um minuto antes a gente desconvidou. Pô, se é um minuto antes eles já estavam lá no local, aí não adiantava nada, né? E numa covardia extrema dessa instituição, que haverá questionamento jurídico, cobrança jurídica, apesar que, né, sabe como é que são essas coisas, as instituições aqui no Brasil. Mas o Charles Kirk, voltando ao ativista, ele era um cara que ele conquistava os universitários pelo debate, ele desafiava. É importante saber que nos Estados Unidos, nas escolas, no colegial, no high school lá, nem sei mais como é que chama aqui no Brasil, antigamente era primeiro, segundo, terceiro ano colegial, tem aulas de debate. Tem competições de debate, então é uma prática recorrente, e que é a melhor coisa do mundo, porque isso ensina os estudantes a conviver com a diferença, né? Debater, e tudo isso num ambiente civilizado. É muito engraçado que a esquerda brasileira, que cobra igualdade, inclusão, tem que incluir a minoria A, a minoria B, com a direita não pode. Tempos atrás foram exibir um documentário do Olavo de Carvalho na Federal de Pernambuco. Tinha pouca gente para assistir. Foi um quebra-pau danado. Sabe o que isso passa? Que eles têm medo de ouvir os argumentos dos conservadores. Muito medo, a ponto de ter que usar a violência. E como é que essas coisas chegam nesse nível, né, do ataque lá nos Estados Unidos, que ceifou a vida? Um jovem de 31 anos, tinha uma mulher linda, tinha 2 filhos lindos, nunca fez mal para ninguém, nunca sequer processou ninguém, entendeu? E agora, ele tinha sucesso nas redes, isso provoca inveja lá, aqui, o Nicholas também, né? O Nicholas, aliás, foi reforçado, o deputado Nicholas Ferreira, a segurança dele, porque ele recebe muitas ameaças contra a sua vida. E como é que vai se criando esse clima? Quando a gente vê alguns professores de instituições públicas falando em paredão, falando em eliminação, que é recorrente, né? Chamando qualquer pessoa que divirja dele
de fascista, de genocida, sem nem sequer conhecer esses conceitos, né? Aliás, se for para falar de ditadores extremos, né? Tem muitos aí da esquerda aí que os mais longevos são da esquerda. Fidel Castro, Stalin, Mao Tse-tung. Esses aí somam o Pol Pot no Camboja, que esse sim foi um genocida. O que é genocida? É tentar eliminar um grupo, uma etnia de forma cabal. Teve na Alemanha dos anos 30, 40, lá o homem do bigodinho atentou seriamente contra a comunidade judaica, causando mais de 6 milhões de baixas, vamos dizer assim. Mas enquanto isso, na União Soviética, o Stalin causou mais de 20 milhões, né? Os números da China, do Mao Tse-tung, jamais serão descobertos, porque era uma ditadura muito fechada, enfim, né? Nos Estados Unidos, infelizmente, esse tipo de ataque, que vem desde 1861, quando o presidente Abraham Lincoln teve sua vida ceifada por um artista, né? Depois tivemos o presidente William McKinley, também ambos, tanto Abraham Lincoln como William McKinley, republicanos, que representa a direita americana, os democratas seriam o centro-esquerda. Depois de 63, o John Kennedy, que esse sim era democrata, mas os autores do atentado contra ele até hoje não estão muito esclarecidos. Foi descoberto sim o atirador, como foi descoberto do Donald Trump, que teve a sua vida ameaçada em agosto de 2024. Ele foi alvejado aqui no lóbulo da orelha por uma arma de alta potência, que eu não posso descrever aqui, né? Olha a distância, e sobreviveu. O autor foi rapidamente eliminado, dias depois teve o cadáver incinerado, mas tem muitas perguntas. No caso do Donald Trump, tem até a suspeita de ter um segundo atirador. Quem motivou, quem patrocinou esse rapaz? Escreveram até um livro sobre isso lá, que está fazendo sucesso. Enfim, esses atentados são recorrentes. Em agosto, agora, mês passado, um candidato conservador da oposição colombiana à presidência, um senador, Miguel Uribe, também teve, desculpe a expressão jocosa, o CPF cancelado, porque a gente não pode falar o que realmente aconteceu, até chegarmos no dia 10 de setembro com esse incidente fatal contra o ativista Charlie Kirk, né? O autor já foi descoberto, é um jovem universitário de 22 anos, Tyler Robinson é o nome dele, provavelmente da própria Universidade do Vale de Utah, né? Valley University Utah, o nome da instituição. Ele foi entregue pelo próprio pai ao FBI. Existia uma recompensa de $100 mil e acho que vai ficar com o pai agora, porque para o bem ou para o mal, o pai que forneceu a informação, não sei qual foi a motivação do pai, mas os Estados Unidos não é o Brasil. O governador de Utah, no dia do atentado, quarta-feira, falou, nós vamos procurar, vamos achar, eu já vou avisar, em Utah tem pena de morte, porque os Estados Unidos tem 50 estados, são bem independentes as legislações, porque é uma federação, como aqui no Brasil é no papel, mas aqui os estados não têm autonomia nenhuma, porque tudo é decidido em Brasília. Lá não, as leis de um estado para o outro diferem radicalmente. Então o governador de Utah, Spencer Cox, já falou, nós vamos pegar, e aqui tem pena de morte. Independente se você gostar ou não desse ativo jurídico, é a regra do jogo lá. E agora o Tyler Robinson vai enfrentar a dura lei americana. Tomara que aqui no Brasil a rigidez da lei não se restrinja a adversários políticos e seja aplicado também aos bandidos comuns, né? Quantos criminosos nós temos visto, criminosos comuns, não vou nem falar de direita e esquerda, têm sido liberados nos últimos tempos. Tem um que fugiu para o Paraguai, ele é fugitivo da polícia, e tinha um helicóptero apreendido, e a justiça mandou devolver o helicóptero, não tem nem para quem devolver, o cara está foragido da justiça. Enfim, é uma longa história. Deixamos nosso pesar aqui pelo
Charlie Kirk. Se você não conhece o personagem, pesquise na internet, vale a pena. Mesmo que você seja de outra ideologia, ouça as ideias dele. Tem milhares de vídeos dele falando, dele debatendo de forma respeitosa, desmontando os argumentos dos seus opositores, sem nunca ofender. Quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Primeiro como farsa, depois como tragédia. Foi isso que aconteceu lá.